Ok. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Sim. Beleza, então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, tá? Certo. Aí, gente, é o seguinte, a nossa prova tá marcada, deixa eu ver aqui. Primeiro D. Eu acho que já é essa semana a nossa prova. Vocês já deram uma olhada aí no horário de prova? É primeiro D, vai ser dia 22 na terça. Certo, dia 22 na terça. Ok. É o seguinte, a nossa prova, como eu já havia dito, vai ser uma prova no Google Formulário, vou disponibilizar para vocês na terça-feira, tá certo? Uns 10 minutinhos antes do horário, e aí vocês terão uma prova, 1 hora para fazer, uma prova de 10 questões, múltipla escolha, muito simples, tá bom? E a outra nota vai ser da atividade que a gente passou para vocês na plataforma. Então, quem não fez ainda, faz até a semana que vem, tá bom? Para me contabilizar a primeira nota de vocês. A segunda nota vai ser da prova, tá certo? Hoje nós vamos finalizar aqui essa parte de citologia, essa parte das células, tá? Essa parte geral. Nós já falamos da estrutura celular e revestimentos celulares, tá certo? E agora a gente vai falar do transporte celular. Só relembrando a estrutura celular, né? A célula é formada por 3 componentes básicos, tá? Que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Lembrando que o núcleo definido só nas eucariontes, porque aí a gente pode também caracterizar a célula quanto ao tipo. Quanto ao tipo de célula, podem ser eucariontes ou procariontes. Eucariontes que têm uma célula mais desenvolvida, tem organela no citoplasma e tem a presença da carioteca que separa o material genético do núcleo do citoplasma, tá bom? As procariontes não têm essa carioteca e não tem essas organelas citoplasmáticas, tá? O exemplo de eucariontes, animais, vegetais, tem células eucariontes. Exemplos de células procariontes, bactérias e arqueias. Somente essas que têm células procariontes, certo? Quanto ao número, pode ser unicelular, quando tem uma única célula, pode ser multi ou pluricelular, se tem mais de uma célula, tá bom? Aí, deixa eu ver o que era mais. Basicamente, é isso. Tá? Aí a membrana plasmática, que a gente falou, revestimentos celulares. A membrana plasmática é formada por uma bicamada, ou seja, 2 camadas lipoproteica, que tem proteína e tem lipídios. O lipídio que tem na membrana plasmática é o fosfolipídio, tá? E aí nós temos as proteínas incrustadas nelas também. A membrana plasmática serve para proteger, certo? O material citoplasmático, todas as organelas, no caso das células eucariontes, e serve também como para permeabilidade seletiva. O que é isso? Selecionar o que vai entrar ou vai sair da célula, tá bom? Através dos processos de fagocitose, pinocitose, e aí a gente vai ver essa questão mais para frente, tá? Que mais? Deixa eu ver o que está faltando. Envoltórios, né? Os envoltórios externos à membrana. Nós temos 2 tipos. Nós temos a parede celular e o glicocálix, tá? Que a gente viu na última aula. A parede celular está presente em plantas, algas, em algumas bactérias. O glicocálix está presente em animais.
tá bom? E aí, dependendo do tipo ou do indivíduo, aí vai ser a composição dessa parede celular. Ou, no caso das plantas, o componente é celulose. No caso dos fungos, é a quitina. No caso das bactérias, é o peptidoglicano. No caso acho que são essas, tá? De parede. Aí tem do glicocálix, né? Vamos ter lá a presença das proteínas, né? As proteínas que vão dar como se fosse captadores, né? Tem tipo umas anteninhas lá, certo? Ok, então esse foi basicamente um resumão aí. Vocês podem estar voltando aqui, vendo, tá, o que vai cair. Então, para a prova, anota, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. A prova, vocês anotam. Vai cair estrutura celular, revestimentos celulares e transporte celular. Tá bom? Transporte celular a gente vai ver hoje. Só isso aqui que vai cair. Tá certo? Muito bem. Então, vamos iniciar aqui. Transporte celular. A passagem de substância pela membrana plasmática envolve diferentes tipos de mecanismos. Primeiro que a gente vai ver é a questão da difusão, tá? Primeira parte de transporte que nós vamos ver é a difusão. Transporte de soluto a favor do gradiente de concentração, portanto, sem gasto de energia. Importante saber que, na difusão, o que vai ser transportado? Soluto. Pode ser sais minerais, pode ser carboidratos, podem ser proteínas, podem ser lipídios, certo? Isso são solutos, tá? Ao favor do gradiente de concentração. Ou seja, se aqui está mais, tem mais fora do que dentro da célula, aí a tendência é se igualar. Aí ela passa pela membrana para igualar o meio externo com o meio interno, tá bom? Gradiente de concentração é esse. Sempre vai do mais concentrado para o menos concentrado. Da onde tem mais soluto para onde tem menos. Certo? Ok. Ocorre até que haja equilíbrio, como já falei. Transporte de soluto. E se for o contrário, professor, também acontece? Acontece. Se dentro da célula tiver mais soluto do que fora, a tendência é se equilibrar. Sai o soluto de dentro da célula e vai para fora, meio extracelular. Ok? Lembrem sempre, gente, não tem gasto de energia. Difusão não tem gasto de energia. Isso é importante, tá? Bem, transporte ativo, né? O outro transporte ativo, transporte de substância contra o gradiente de concentração. Demanda gasto de energia e ação de proteínas carregadoras. Aqui está carregadoras, mas é carregadoras. Tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença do transporte ativo para a difusão? A difusão é um transporte onde não há gasto de energia. Vai sempre a favor do gradiente de concentração. Sempre de onde tem mais para onde tem menos soluto, certo? E o transporte ativo é um tipo de transporte que tem gasto de energia, vai contra o gradiente de concentração. Ou seja, mesmo que aqui dentro da célula tenha mais do que fora, pelo transporte ativo, através dessas proteínas, a substância, o soluto, vai entrar. Mesmo que o mais correto, digamos assim, seria sair. Ok? Aí quem auxilia nessa entrada são essas proteínas carregadoras. Tá? Aí tem um exemplo aí. Tá entrando, né? Ó. Tá entrando, canal proteico, aqui tem espaço extracelular. E aí, ó, tá entrando a proteína transportadora, traz de fora para dentro, contra o gradiente de concentração. Transporte ativo, gasto de energia. Difusão, não tem gasto de energia, certo? Na difusão, busca equilibrar, deixar igual os meios.
No transporte ativo, isso não acontece, porque vai contra o gradiente de concentração. Temos a difusão facilitada, né? Que também é a favor do gradiente de concentração, porém exige a ação de uma proteína carregadora. Vamos aqui diferenciar essa difusão facilitada da difusão simples, tá? Na difusão simples, o soluto ele passa por entre as moléculas aqui de fosfolipídios, tá? Normalmente, não há nenhum empecilho, não há gasto de energia e não há auxílio de ninguém. Na difusão facilitada, ele vai também a favor do gradiente de concentração, porém exige a ação de uma proteína carregadora, certo? Carregadora. Aí ela vem aqui, esse tipo de difusão, ela ocorre sempre do gradiente, a favor do gradiente de concentração, mas elas vão passar por essas proteínas, tá? Que vão auxiliar a entrada ou saída dessas substâncias. E aí nós chegamos na osmose, né? Osmose, que é um tipo de transporte. Quando falo de osmose, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quando falo de osmose, eu estou falando de passagem de água. Passagem de água. Até agora, difusão simples, transporte ativo e difusão facilitada é transporte de soluto, outras substâncias que não sejam água. Quando eu falo de transporte de água, aí eu tenho que falar de osmose, tá bom? Aí tem alguns tipos, por exemplo, passagem de água do lado hipotônico, menor concentração de soluto, para o lado hipertônico, maior concentração de soluto. Nesse caso, não há gasto de energia e ocorre até o equilíbrio. Veja bem, o que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui tem até um exemplo, mas não dá para ver que as letras já estão aqui na frente. Eu não sei se dá para tirar elas. Acho que não. Mas o que ele está mostrando aqui? É que nessa segunda parte desse copo aqui, tem mais soluto. Tem mais soluto. E aqui, nessa primeira, tem menos soluto. Ou seja, se o meio externo tem mais soluto do que o meio interno, a tendência da passagem de água é do meio hipotônico, ou seja, onde tem menor concentração de soluto, para o meio hipertônico, onde tem mais. Então, se fora da célula tem mais soluto, a tendência é a célula perder água. E o contrário também é verdadeiro. Se dentro da célula tem mais soluto, a tendência é a célula ganhar água, tá bom? Passando do meio hipotônico para o hipertônico. Para que isso, professor? Para tornar os meios isotônicos, ou seja, os meios se igualarem. Quando eu falo meios se igualarem, não é em quantidade, é a dissolução de soluto, certo? Até se dissolver o soluto para ficar numa concentração igual, tá? É claro que se dentro da célula tiver mais soluto, vai entrar água, né? Vai entrar muita água e, por exemplo, no caso das plantas, às vezes entra muita água e a célula não estoura porque tem a parede celulósica que faz com que a membrana não estoure, viu? Mas em organismos que não tem essa proteção, quando é colocado uma célula em meio hipotônico, né? Geralmente entra muita água e a célula acaba estourando e o indivíduo morre. Tá? Pois muito bem, então vamos lá. Então são esses tipos de transporte, tá? Transporte por difusão simples, transporte ativo, difusão facilitada e osmose. Quando eu falo de difusão simples, transporte ativo e difusão facilitada, eu estou falando de transposição de soluto. Quando eu falo de osmose, eu estou falando da passagem de água, tá bom? Então vamos lá, eu quero a participação de vocês agora aqui. Quero que vocês me ajudem nessa parte, tá? Qual alternativa é correta em relação à difusão facilitada? Acontece contra o gradiente de concentração. Essa primeira
A alternativa está certa ou está errada? Desculpa. Hein, gente? Certo. Alguém escreveu aqui. Ok. Foi o Melquisedeque. Não, a Micaele. Ela fez em pergunta, né? Certa? Engraçado, vocês escrevem do jeito que fala. Tá. Se vocês puderem falar, gente, para mim é melhor, tá? Porque como eu tô aqui em outra guia, aí às vezes não dá para me estar acompanhando o chat, certo? Aí vamos lá. Já apareceu aqui, trisquei sem querer, mas tudo bem. Quem perguntou aqui foi a Micaele. Micaele, você viu que estava errado, né? Tá? Difusão facilitada é sempre a favor do gradiente de concentração. Quando fala difusão, gente, é a favor do gradiente. Quando fala transporte ativo, é contra o gradiente. Certo? Muito bem. Aqui ele fala que envolve diferentes tipos de mecanismos. Quais seriam esses mecanismos? É a ação das proteínas carregadoras. Tá? Muito bem, vamos lá. Aqui tá só ó, aqui ela pega dentro a proteína carregadora, né? Pega aqui dentro e leva para fora, tá? Basicamente é isso aqui que ela faz. Pegou aqui e jogou para fora, através da membrana plasmática. Então, vamos lá. Osmose é a passagem de água do lado. Como é chamado o lado que tem menor concentração de soluto, gente? Hipotônico. Hipotônico. Muito bem. Hipotônico. O hipertônico é a maior concentração, né, de soluto. Lembre-se, a concentração é baseada no soluto, viu, gente? Não no solvente, tá? Quando eu digo hipotônico, é menor concentração de quê? De soluto. Hipertônico, maior concentração de quê? De soluto, tá? Qual alternativa é correta em relação à difusão facilitada? De novo, difusão facilitada, porque nós erramos aquela primeira e ele colocou essa outra aqui. E aí? Qual é que está certo aí dessas três? Exige a ação de uma proteína carreadora, acontece contra o gradiente de concentração ou envolve um único tipo de mecanismo? Envolve um único tipo de mecanismo. Tenta de novo. Acontece contra o gradiente de concentração. Última chance. Exige a ação da proteína correadora. Pronto. Rapaz, esse menino é fera demais. Exatamente. Tá. Gente, preste atenção, tá bom? Então é isso, a gente encerrou aqui. Eu não sei onde é. Nova Zelândia. É aqui, né? Olha, é aqui nesse outro. Aqui é Austrália. Tá bom. 66 pontos. Então é isso. Tá? Dúvida sobre transporte celular? 3 tipos. Ou 4, né? Se a gente for colocar a osmose aí, certo? Difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo e osmose. Esses 3 primeiro, em relação ao soluto, tá? Passagem de soluto. A osmose em relação à passagem de água, tá bom? Em relação à osmose, o que nós temos? Meio hipotônico e meio hipertônico. O hipotônico é quando é menos concentrado em soluto, o hipertônico é mais concentrado em soluto. A tendência sempre é ir do menos para o mais concentrado, ok? Se a célula estiver menos concentrada, a tendência é que ela doe água para o meio externo, tá? Porque é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Basicamente é isso. E aí, eu quero saber se vocês têm dúvidas.
Qual é a dúvida de vocês em relação a essa aula? Nenhuma? Vai tirar todo mundo 10 na prova? Espero. Tá certo, então. Então vamos encerrar, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Alcançamos aqui, né, 15 participantes. Muito bom. Quando começa a chegar as provas, aí ninguém começa a assistir as aulas, né? É assim mesmo. Essa aula está gravada. Eu vou tentar disponibilizar ela até sexta-feira, tá? Vou mandar o link para vocês. Quem quiser rever novamente para a prova, ou alguém que não conseguiu assistir essa aula de hoje, tá? Aí eu vou mandar o link lá no grupo, a pessoa vai poder assistir. Mas a presença é para vocês que estão aqui, viu? Quem não conseguiu assistir, vai poder assistir, mas não vai ter a presença, tá? Então é isso. Boa tarde. Fiquem com Deus.